noite, Face. E o Face, vamos tentar, né, fazer o Face funcionar nessa internet zoada, com demérito da net, tá? Aqui em casa eu tenho a net, meu prédio não tem a Vivo, fibra e tal, e por isso que é uma porcaria, tá? Bom, consegui deixar em pé, né? O telefone, já é um bom caminho. Deixa eu só tomar uma coquinha. Hoje a gente vai falar de materiais. Ontem a gente falou de matérias. Eu falei muito sobre isso ontem, expliquei uma coisa muito séria para vocês, que você tem que primeiro definir as matérias e depois os materiais. Por isso que a gente falou das matérias ontem. Então, muito importante, se você por acaso perdeu a live de ontem, é muito importante que você defina antes de começar a estudar, de acordo com a sua... Eu falei sobre isso ontem, né? Só recapitulando, de acordo com o teu tempo disponível, de acordo com a tua bagagem em algumas matérias, de acordo com a tua dificuldade. Então, se você, por exemplo, tem dificuldade com exatas, mesmo ela sendo uma matéria que às vezes tem baixo peso num concurso, você não pode deixar ela para estudar depois, porque você tem dificuldade com ela. Então, isso é a principal coisa que você precisa definir quando você começa a estudar. Você precisa definir as matérias de acordo com você e não de acordo com o coleguinha. Tem gente que eu conheço que estudou exatas só depois de edital por questões. Eu conheço gente que foi aprovado assim. Trabalha comigo, inclusive. Entendeu? Só que é uma pessoa que não é que ele não tem dificuldade com exatas. Então ele começou a estudar atrasado e tinha um monte de coisa para estudar, e ele foi deixando exatas para o final, fez um cursinho em exercícios no pós-edital e acertou, sei lá, de 10 ele acertou 5, 6 questões. Entendeu? Só que tem gente que não vai acontecer isso. 90% das pessoas não vai acontecer isso. 90% das pessoas têm dificuldade com exatas. Então, por exemplo, você tem que olhar, na hora de escolher as matérias, você tem que olhar para você e não para o coleguinha. Entendeu? Então eu falei sobre isso ontem. Esse foi o tema da nossa live de ontem e eu não vou repetir a live de ontem para não ser injusta com quem participou da live de ontem. Hoje a gente vai falar de materiais. Então, por que eu acho muito importante... Oi, Rodrigo. Estou assistindo sua transmissão aqui de Belém do Pará. Pô, Rodrigo, legal. Obrigada, viu? Fico muito feliz. Estou aqui falando com o Face. Então, por que eu acho muito importante? Talvez hoje a gente tenha uma das nossas lives mais relevantes. Por quê? Porque o que eu vou falar aqui você não vai ouvir em nenhum outro lugar. Porque eu não tenho compromisso nenhum com o cursinho. Então, assim, eu já dei aula em vários cursinhos, mas eu não tenho compromisso, contrato com nenhum deles que me impeça de falar sobre materiais de outros cursinhos. Então, talvez seja o melhor lugar para você conseguir boas informações, sinceramente. Porque a maioria das lives que a gente tem por aí são lives de cursinhos. E é óbvio que eles vão falar dos materiais deles, né? Eles não vão falar dos materiais do concorrente, né? Então, vamos lá. O que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer um apanhado por matérias. Vou englobar as principais matérias que caem nos concursos que a maioria das pessoas me escreve. Então, a maioria das pessoas que me escreve está estudando para a área fiscal, ou para a área de controle, ou para áreas de nível médio, por exemplo, técnico, tribunais, analista judiciário, técnico judiciário. E aí, vou falar de matérias que caem nesses concursos num primeiro momento. Num segundo momento, eu vou dar uma lida aqui nos comentários. Então, se você estuda para algum outro concurso, por exemplo, estudo para magistratura, estudo para delegado, estudo para cartório, estudo para procuradoria, estudo para defensoria, estudo para, enfim, aí eu englobo de acordo com a demanda aqui, tá? Porque eu não posso ficar falando sem demanda, né? Então, eu resolvi seguir esse critério para poder atingir o maior número possível de pessoas e conseguir agradar os gregos e os troianos, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar a falar de português, tá?
Português é uma matéria que varia muito, o tipo de estudo varia muito de cada um, para cada um. Assim, para cada concurseiro varia muito o tipo de estudo. Tem aluno que tem muita dificuldade em português, tem aluno que tem zero dificuldade em português, o aluno teve uma base boa na escola, lê, escreveu, tem aluno que de repente já escreve muito, tem aluno que já manja um pouco de crase, um pouco de algumas regras mais bobas. Então, mais bobas assim, bobas no sentido que são chatas, mas não é que são bobas porque sejam fáceis, tá? Eu não acho fácil. Então, o espectro varia muito, por isso que é importante você saber qual é o teu lugar nesse mundo, entendeu? Gente, depois eu vou ler as perguntas, tá? Porque agora eu não consigo ler porque eu vou falar, tá? Eu tenho que falar aqui, né? Adoraria que fosse uma conversa, mas não é, então eu tenho que falar. Para eu conseguir falar, eu tenho que despejar. Então, falando de português, quem é o melhor professor de português na atualidade, na minha opinião? Na verdade, assim, eu não vou falar do melhor professor de português, porque existe uma diferença muito grande entre o professor da matéria e o curso da matéria. Tem professores que têm cursos ruins. Por exemplo, tem um professor que eu amo de raciocínio lógico que o curso dele é ruim, que é de um cursinho famoso aí. Porque tem muita aula, muito vídeo, muita coisa desorganizada, tem 500 horas. Então, o professor é bom, o cursinho é ruim. Então, existe essa diferença, tá? Existem excelentes professores de português. Quando eu estudei para o concurso, eu estudei pela Cláudia, pela professora Cláudia Kozlowski, que hoje em dia dá aula no Ponto. Se não me engano, ela também tem aula no GRAM. Eu não vi curso em vídeo dela, só fiz curso em PDF com ela. E ela tem um curso da FCC e do CESP. É um bom curso. Mas, se você precisa de vídeo e de ir um pouco mais na veia, se você tem muita dificuldade em português, na minha opinião, a melhor professora hoje é a Adriana Figueiredo. É uma excelente professora de português. Ela é ótima. O problema é que o curso dela é muito caro. O curso dela não é que seja muito caro, vale a pena para quem tem dificuldade. Se você tem dificuldade, você tem que investir, não adianta. Então, o curso dela é meio caro, assim, se não me engano, deve estar uns 350, 400 reais lá no site dela. Agora ela está dando aula na estratégia, tem um curso básico dela na estratégia. Só que esse curso, ele não é muito completo, assim, ele é um curso meio geralzão, sabe? Então, você pode usar esse curso para sair do lugar, sair do zero, mas talvez ele não vai resolver teu problema em português. Então, talvez você tenha que adquirir algum outro curso mais para frente. Em termos de livro, tem o livro do Fernando Pestana, que é muito bom, tá? É uma bíblia bem grande e é muito bom em português. Bom, isso é o que eu recomendo de material para português. Bom, antes disso, esqueci de falar uma coisa. Quando a gente fala de materiais, eu vou falar aqui dos professores por matéria, mas é muito importante você ter a noção de que se você tem dificuldade com a matéria, você precisa de um vídeo, tá? Isso é claro. Se você tem dificuldade com uma matéria, não adianta você tentar resolver seu problema com PDF, tá? Então, procure vídeos. Então, quando eu falar de um professor, procure o vídeo desse professor e não o PDF. Se você tem dificuldade com a matéria. Se você não tem dificuldade, se você gostar da matéria e tal, você pode ir para o PDF ou para o livro tranquilamente. Mas, se você tem dificuldade, por mais que o professor seja maravilhoso, só o material escrito dele não vai ser suficiente. Você precisa de explicação, você precisa entender passo a passo, ele fazendo, entendeu? Entonação de voz, destaque. Então, é vídeo, tá? Vídeo. Tenha humildade para reconhecer isso. Ai, mas o fulano fez um vídeo no YouTube dizendo que todos os aprovados só estudam por PDF. Foda-se. Foda-se. Entendeu? Se você tem dificuldade com uma matéria, vai pro vídeo. Vai pro vídeo. Então, eu vou ficar falando aqui de vídeos. Quando eu falei do curso da Adriana, é o curso em vídeo da Adriana. Porque eu vou tentar falar de professores que resolvam problemas, né? Se você não tem dificuldade com português, qualquer material vai te resolver teu problema. Agora, se você tem dificuldade com português, é o que eu falei. O curso da Adriana é uma boa opção, tá? É meio caro, mas é uma boa opção. Bom, falei da Adriana. Vamos para raciocínio lógico exatas. Raciocínio lógico exatas, existem excelentes professores. Eu, quando estudei para raciocínio lógico exatas, estudei pelo Sérgio Carvalho, que tinha curso no Eu Vou Passar, e pelo Weber, para estatística e para matemática financeira, eles também tinham curso no Eu Vou Passar.
eles não estão mais no Eu Vou Passar. Teve treta, tá? Mó treta, mó rolo lá entre ele e o dono lá. Eles eram melhores amigos, não são mais. Eu continuo amando o Sérgio Carvalho. Ele é muito bom. Ele é assim, a aula dele é engraçada. Ele é muito bom mesmo, assim, mesmo. Dos professores dos cursinhos, eu gosto muito do Bruno Lima. É um Bruno com 2 N's. Ele é muito bom, mas o curso é ruim. Por quê? Porque tem um monte de vídeo, é desorganizado e o PDF não é feito pelo Bruno. E o PDF não conversa com o vídeo. Então, basicamente, são 2 cursos. Tem o curso em vídeo e tem o curso em PDF. São 2 coisas completamente diferentes. Não existe a menor priorização do que mais cai. E em uma aula eles tentam esgotar o assunto inteiro, tanto as questões fáceis como as difíceis. Só que se você está aprendendo o assunto, você não vai conseguir resolver as difíceis, não adianta, por mais que você seja esforçado, entendeu? Não vai. Diante disso, foi que eu criei o Exatas para Todos. Então, se você gosta, se você está procurando um curso com um bom método, não vou falar de mim como professora, mas vou falar do método do Exatos para Todos. No Exatos para Todos, a gente tenta resolver esse problema. A gente tem um bom método. Eu sou uma professora razoável, me considero uma boa professora, mas eu não vou falar de mim. Ponto. Né? Não vou falar de mim como professora. Agora, o que a gente pensou no Exatos para Todos é no método. Então, a gente fez um curso que que trabalha com rodadas, não com aulas. A gente vai abordando todos os assuntos em níveis de dificuldade, primeiro o que há de mais fácil em cada assunto, depois o que há de mais difícil, e a gente prioriza os assuntos que mais caem. Então, você não vai ter uma aula gigantesca de um assunto que nunca cai, entendeu? A gente vai priorizando. Então, em exatas é isso. Sérgio Carvalho, muito bom. Bruno Lima, muito bom. Existem muitos professores bons. O Paulo Henrique é muito bom. O Thiago Pacífico é muito bom. Lá no Eu Vou Passar, eu sempre falo do Eu Vou Passar, eu deveria ganhar para isso, né? Mas eu não ganho, tudo bem, não tem problema. Eles são ótimos, lá tem um monte de curso de exatas, tá? É só assinar lá. Vai ter o do Bruno Lima lá, vai ter do Thiago Pacífico lá. São excelentes professores. Vamos falar de constitucional. Constitucional é uma matéria que a gente acaba não escolhendo muito professor, né? A pessoa não compra um curso por causa do professor de constitucional. Então, ela acaba estudando o que veio no pacote. É uma coisa que eu observo. Né? Então, se a pessoa comprou um pacote do Estratégia, ela vai estudar pelo professor de Estratégia, que é o Ricardo Vale. Se a pessoa comprou o pacote do GRAM, ela vai estudar constitucional pelo professor do GRAM. Se ela não é uma matéria que a pessoa costume comprar um material específico daquela matéria, não é como contabilidade, português, exatas. Por quê? Porque constitucional não costuma ser uma matéria em que as pessoas tenham dificuldade. Né? Não costuma ser uma matéria assim, nossa, meu calo é constitucional. Acho que só eu que tinha problema com constitucional. Agora, a maioria das pessoas não acontece isso. Então, se você já tem um cursinho, um pacote e tal, usa o material do cursinho. Normalmente você não vai precisar de vídeo, então você pode ir direto para o PDF. Se você tiver dificuldade com algum assunto específico, por exemplo, eu odeio controle de constitucionalidades, não é de Deus. Tudo bem, nesse assunto você vai para o vídeo. Normalmente os alunos fazem assim. Karine, se eu fosse começar a estudar para concurso hoje e fosse comprar um material de concurso hoje, sem pacote, sem ter comprado pacote, sem ter feito assinatura de nada, eu compraria o mesmo material que eu estudei constitucional na minha época para o meu concurso, que é o livro do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino. Eu acho um livro bom, acho um livro resumido, acho um livro com uma boa linguagem, acho um livro... Ele ensina de uma forma douta, ele ensina de uma forma com uma linguagem legal, assim, que você... com efeito... Sabe assim, ele usa umas palavras que é até legal você aprender o significado para depois fazer uma discursiva, de repente, com efeito, destarte. Ele fala umas palavras que você aprende. No primeiro capítulo você já saca o que significa, ou dá um Google e tal. E aí, tipo assim, você no primeiro capítulo já aprende o significado e ele usa o livro todo. Mas mesmo usando algumas palavras mais difíceis, que é até legal aprender no juridiquês, o livro é bom, ele flui. Assim, ele flui.
e tem caderno de questões, ele é muito alinhado com jurisprudência, né? O Vicente Paulo é muito alinhado com jurisprudência. Então, se eu fosse comprar um material para estudar hoje, eu compraria o livro do Vicente Paulo. Mas você não precisa fazer isso. Se você já tem a assinatura do cursinho e tal, a não ser que você tenha um grande problema com constitucional, não vai ser uma matéria que você vai ter grandes problemas. Então, você usa o material lá do pacote, né? Não vai ficar gastando dinheiro extra, tá? Bom, direito administrativo. Direito administrativo é uma matéria chata pra cacilda, tá? É uma matéria chata pra cacilda. Por quê? Porque direito administrativo é uma matéria que engloba uma doutrina gigantesca. Então, você tem que saber atos administrativos, regime jurídico, o que é um poder, poder de polícia, poder disso, poder daquilo, ato lícito, ato ilícito, convalidação de ato, limpe. Tipo, tem uma doutrina, assim, enorme, enorme, enorme. Além dessa doutrina enorme, ainda tem toda a parte de decoreba. Então, se você estuda para a área federal, você vai ter que decorar a 8.112, um monte de lei e tal. Um monte de lei. E decorar, não é só saber, é decorar, decorar. Se você estuda para o Estado, você vai ter que saber o estatuto dos servidores, o estatuto disso, o regimento disso, um monte de lei. Um monte de lei. Então, engloba essas duas coisas. Nesse momento, assim, nesse momento não. Antes do edital, é muito importante você saber a parte doutrinária. Por quê? Porque não é decoreba. Então, se você aprende isso antes do edital, você fica mais preparado para enfrentar o que vai vir depois. Porque existem editais com muita legislação e com pouca. Só que é ruim ficar decorando antes do edital, né? Tem que decorar antes da prova, né? Porque senão você, né? Vou ficar decorando aqui um negócio que eu não sei nem quando eu vou usar. Então, antes do edital, você tem que se preocupar com a doutrina. Mas, para estudar doutrina, tem muita gente que usa o material lá do pacote ou da assinatura que fez, né? Então, se você assinou a assinatura de estratégia, você usa o material de estratégia. Se você assinou a assinatura do GRAN, você usa do GRAN, do direção, do convecção, do exponencial, sei lá, da onde for, da onde você tiver lá assinado o bagulho lá, tá? Só que é uma matéria que o bagulho pode ir mais a fundo, digamos assim. E talvez seja importante você aprender por um material e se aprofundar em outro, entende? Virou uma matéria muito régua alta. Vou dar um exemplo, tá? No concurso da Receita de 2014, foi a matéria que rodou as pessoas, tá? Inclusive, eles tiveram que anular questões de administrativo para conseguir ter 200 pessoas. O edital tinha 200 vagas. Eles tiveram que anular questões de administrativo para conseguir ter 200 aprovados na prova. Entende? Porque, assim, a prova estava tão difícil, mas tão difícil, que a maioria das pessoas não fez os mínimos em administrativo. Então, eles tiveram que anular questões para conseguir ter 200 pessoas para assumir as 200 vagas, e foram só 200 vagas. Então, se você... assim, é interessante você aprender o básico de administrativo, e isso pode ser com qualquer material. Cursinho do Eu Vou Passar, vídeo aula aí do pacotão, sei lá o quê, mas depois pode ser interessante, a depender do seu desempenho, pode ser interessante uma doutrina um pouco mais aprofundada. Eu gosto muito do material do Sionil. O Sionil, ele era auditor e ele saiu, tal. Ele manja tanto de administrativo que ele tinha ele reverteu até um PAD sobre ele, assim. Ele é um cara muito fera em administrativo. Hoje em dia, se eu não estou enganada, ele é servidor do Fisco do Rio de Janeiro, tá? E é uma pessoa muito boa, assim, um professor muito bom. A aula dele é espetacular. Eu não sei onde é que tem a aula dele hoje em dia em vídeo. Já pesquisei, não encontrei. Então, eu não sei onde tem a aula dele em vídeo. Ele, na minha época, tinha umas aulinhas no Eu Vou Passar dele. Era no Eu Vou Passar ou era no simulado da web? Agora eu não lembro. Enfim, mas ele tem um livro, que, se não me engano, é Direito Administrativo Facilitado. É uma capa vermelha. Esse livro é muito bom, recomendo. Só que, assim,
é uma matéria difícil de você pegar o livro e sair aprendendo pelo livro. É um livro para você se aprofundar, não é um livro para você aprender. E é muito importante que isso fique claro para você. Para algumas matérias em que o nível de dificuldade é muito alto, o material em que você vai se aprofundar não é o mesmo material em que você vai aprender. Então, você pode, por exemplo, fazer um cursinho de direito administrativo em vídeo, com qualquer professor aí, tem no YouTube até cursos gratuitos, mas aí depois você pode pegar um material mais aprofundado. O livro dele é muito bom. Ah, professor, eu devo ler doutrina acadêmica, tipo Maria Silvia de Pietro, Eli Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello? Não, não. A não ser que você esteja fazendo um mestrado. Mas aqui eu acho que não tem ninguém, nenhuma das 90 pessoas que está me vendo nesse momento faz mestrado, né? Quer passar no concurso. Então, não usa essas doutrinas. Se você quiser estudar por um livro de administrativo muito bom, use esse livro que eu falei, do Sionil, tá? Estou falando isso para a área fiscal, controle, concursos de alto nível não jurídicos, tá? Não estou falando isso, por exemplo, se você estuda para juiz, não use o livro do Sionil. Existem outros livros melhores para você estudar, tá? Vamos para, depois de administrativos, vamos para o grande calo da turma, que é contabilidade. Contabilidade é uma matéria que, assim, ela tem que ser o foco do teu aprendizado do começo dos estudos. Você só pode sossegar e começar a estudar matérias extras quando você aprender contabilidade. Aprender contabilidade é fazer 80% para mais. É isso. Não adianta você estudar há 2 anos e ficar fazendo 40% de contabilidade. Você não vai ser aprovado assim, tá? Então você precisa dar para a contabilidade a importância que ela merece. Porque ela pode vir no seu edital com muita força, rasgando mesmo. Se vocês olharem os últimos editais de área fiscal, por exemplo, a gente teve contabilidade na parte. Teve prova que teve 3 provas. Teve contabilidade na P2, na P3, além do 2 pontos, além de 3 pontos. Teve prova que teve mais de 50 questões de contabilidade. Então você precisa dar a ela a importância que ela merece. E não é uma matéria que você vai aprender no pós-edital lendo, decorando. É uma matéria que tem que ser aprendida. Porque é a base do trabalho do fiscal. O trabalho do fiscal, qual é a base? Primeiro é contabilidade, segundo é legislação, direito. Então, o trabalho do fiscal, ele tem essas duas vertentes, tá? Então, assim, tem gente que começa a estudar auditoria antes de começar a contabilidade. Não faça isso. Não faça isso. Vamos lá. O melhor professor de contabilidade hoje em dia para concursos é o professor Silvio Sandi. Ele é ótimo. Ele é muito bom. Ele é sem mimimi, ele é direto ao ponto, ele é bom, assim, engraçado. Eu vi simulados dele, ele é bom pra caramba, bom pra caramba. Ele agora foi incorporado pela estratégia, né? Nessa nova estratégia dos cursinhos de trazer de volta as suas estrelas perdidas. Então, ele foi reintegrado pela estratégia. Estrelas não, ele é uma estrela, mas tem gente que está sendo reincorporada que não é estrela, mas ele é uma estrela. Tá? Então, o Silvio Sandi é muito bom. Eu não sei quando é que vai ter um curso regular dele lá no Estratégia, não sei quando. Não sei se vai ser tão bom quanto do site dele, porque o cursinho, ele está pensando no lucro, né? No site dele, o professor fez um curso lá de 120 horas e cobra o preço que ele quer. No Estratégia, será que ele vai conseguir fazer isso? Não sei. Então, é muito importante ficar de olho nisso para não cair em cilada, porque, por exemplo, se o cursinho dele lá na Estratégia tiver 40 horas, não vai rolar, porque contabilidade não se aprende em 20 horas, 40 horas, tá? Então, vamos lá. Assim, o Silvio Sandi é muito bom? O curso dele é caro pra caramba? No site dele tá R$800. É caro pra caramba, pra caramba, pra caramba. Vale a pena? Se você tem essa grana, vale. É melhor do que comprar uma assinatura de 2, 3 mil reais e não aproveitar metade dos materiais. Então, é melhor você investir num bom curso, eu acho, tá? Agora, todo mundo aprende contabilidade só pelo Silvio Sandi? Não. Não. Então, não ache que é um curso que você compra e vai resolver seus problemas com contabilidade, você nunca mais vai chorar. Não é assim. Você pode vir a chorar. Então, vamos lá. Opções ao Silvio Sandi. Temos o professor Igor Sintra, é um professor muito bom, ele tem um site dele,
pessoal dele, ele também dá aula no direção, ele é muito bom. O Igor Sintra é muito bom, ele é calmo, ele é bom. Ele tem cursos em exercício que são muito bons, pós-edital, para dar aquela revisada aprofundada, ele é muito bom, muito bom. Tem gente, assim, eu vou falar de uma professora aqui que toda vez que eu falo sobre contabilidade eu falo dela, que é a professora Germana. Eu tenho alunos que só aprenderam contabilidade com a Germana e tinham o curso do Silvio Sandi. E eles só aprenderam contabilidade com a Germana. A Germana é uma professora muito fofa, assim, ela é meio senhorinha, tal, muito fofinha, assim, eu acho ela muito fofinha. Ela dá aula no Eu Vou Passar. Então, o curso que tem lá no Eu Vou Passar é de 2016. Você vai aprender toda a contabilidade pelo curso dela? Você vai resolver todos os seus problemas em contabilidade pelo curso dela? Não. Mas, assim, existem 2 estudos de contabilidade. Existe o estudo de contabilidade que vai fazer você aprender o zero, o beabá, e existe o curso de contabilidade que vai deixar você no nível de ser aprovado. E, normalmente, para boa parte das pessoas, não é o mesmo curso. Então, tem gente que acha o Silvio Sandi muito acelerado, muito avançado. Apesar de ele ser muito bom, talvez ele não seja para você nesse momento de aprendizado. Então, a Germana pode ser uma boa opção. O curso dela é de 2016, mas assim, débito e crédito não mudou. Você pode ver o curso dela lá no Eu Vou Passar. Eu vou passar um site muito bom, viu, gente? Eu sempre falo dele, eu não ganho nada, não conheço os donos. Na verdade, assim, eu conheço o João Antônio, porque a gente tem alguns grupos que eu tô no mesmo grupo que ele, mas já falei isso pra ele, mas assim, eu não ganho nada, eu não tenho nada com o curso, mas é que eu acho muito bom, barato, assim, é R$ 55, você paga, pode baixar todas as aulas. Então vale a pena, assim, eu acho que vale a pena, tá? Tem todas as matérias lá, você paga R$ 55, baixa todas as aulas. Então eu acho o curso muito bom. Dá para baixar o curso da Germana lá no Eu Vou Passar. Um outro professor que algumas pessoas gostam muito em contabilidade é o professor Marcondes Fortaleza. Algumas pessoas que eu conheço saíram do zero mesmo com o professor Marcondes Fortaleza. O problema do Marcondes Fortaleza é que, se eu não me engano, ele tinha um curso dele no site 3D, tinha também canal de Casa do Concurseiro. Casa do Concurseiro, se eu não me engano, tá? Só que esse curso teve um monte de problema de atualização, assim. Teve aula com problema, eles não reporam, então o curso tinha várias janelas. Eu sei que eu tive aluno que teve que pedir o dinheiro de volta, porque não conseguiu seguir a sequência do curso. Então, é importante você falar com o pessoal e ver aí no Google onde é que tá o curso do Marcondes, se tá atualizado, acha ele aqui no Insta e tal, vê com ele onde é que tem um curso dele atualizado. Antes de adquirir curso, vá no YouTube, procura alguma aula dele para ver se você gosta, né? Não vai sair comprando todos os cursos, tá? Bom, contabilidade é isso. Contabilidade é uma matéria que você nunca vai esgotar, assim, tá? Então eu já vou dizendo isso. Você primeiro vai aprender débito, crédito, balanço patrimonial, as contas, classificar as contas. Depois você vai aprender contabilidade DRE, aí depois você vai para a contabilidade avançada, aí depois você vai aprender análise das. Eita! Aí depois você vai aprender análise das demonstrações contábeis, depois você vai aprender contabilidade de custos. Aí, hoje em dia, as provas cobram muito CPCs. Então, assim, é um mundo de coisas que podem ser cobradas e vai ser muito difícil você aprender esse mundo todo num curso apenas. Tá? Vai ser muito difícil disso acontecer, tá? Então, assim, de livro, em relação a livro, o melhor livro, na minha opinião, de contabilidade para ficar em alto nível, tá? Não é para sair do zero, é para ficar bom. Não é um livro que ensina o beabá, assim, super, mas é um livro, assim, com um monte de questões, com um monte de CPC e tal. É o livro do Demolidor, tá? O Demolidor é o Sérgio Adriano. O Sérgio Adriano é o professor Sérgio Adriano. Na minha época o apelido dele era Demolidor, eu ainda não sei se ele tá usando esse apelido ainda. Ele é um cara muito bacana, gente boa, ele é fiscal da Cefaz aqui de São Paulo. E o livro dele é sensacional, atualizadíssimo, é 2020. Eu até combinei um almoço com ele aqui em São Paulo, a gente só não almoçou ainda por conta da pandemia. Ele falou que ia me dar um livro autografado, vou cobrar.
tá? Cobra ele, aí entra no Instagram dele e fala e cobra ele. E o livro dele é muito bom, tá? Muito, muito bom. Ele é um professor seríssimo, ele é extremamente pragmático. Então, assim, ele é aquele contador, assim, bem contador mesmo, sabe? Então ele é muito bom, muito, muito bom. Assim, excelente. O Demolidor, o livro dele é espetacular, tá? Espetacular. Bom, tributário. Tributário. Bom, gente, assim, ó, só um parênteses aqui que eu vi que estão falando aqui de livro, de professores e tal. Se eu não comentar um professor ou um cursinho ou um curso, significa que eu não quero comentar, entende? E eu não vou ser indelicada aqui de falar que o professor é ruim, que o cursinho é ruim, que eu não vou fazer isso aqui, entende? Porque eu me recuso. Porque pode ter gente que ache bom, entende? E eu não vou desrespeitar o trabalho dos meus colegas, não vou fazer isso, entende? Então, assim, eu estou aqui para indicar o que eu acho o que eu vejo que os meus alunos aprendem, o que eu vejo que os meus alunos mais usam, mais gostam e mais aprendem. O que eu vejo que os aprovados usam, mais aprendem. Mas assim, eu não estou aqui para ficar falando de todos os professores, inclusive falando mal. Eu não vou falar mal, entendeu? Então, se eu não comentei do professor que você está perguntando, ou que você gosta e tal, e você gosta dele, maravilha, usa ele, sem problema nenhum. Agora, eu não vou ficar falando mal de professor. Não vou fazer isso, tá? Me desculpem, mas eu não vou. Eu vou falar bem dos professores que eu vejo. Não é nem que eu goste do professor, que eu conheço o professor, não é nada disso. Eu não sou corporativista. Então, tem professor que eu adoro, conheço, acho o professor gente fina pra caramba, mas o curso dele eu não gosto. Então, eu não vou falar aqui. Eu não tô falando de quem eu gosto como pessoa, eu tô falando de quem eu acho que resolve os problemas dos alunos, tá? Quando eu falo assim, eu adoro o Silvio Santos, eu nem conheço o Silvio Santos, ele nem sabe meu nome, ele não deve nem saber quem eu sou, tá? Provavelmente ele nem sabe da minha existência. Mas eu acho ele um bom professor. Então, quando eu falo assim, eu gosto dele, é como professor. Mas não tem nenhum tipo de relação com ele, não sou amiga, nada. O Sérgio Adriano, que eu comentei agora, é uma pessoa que eu tenho um pouco mais de contato, porque ele foi muito simpático comigo quando eu encontrei ele aqui no Instagram. Ele é uma pessoa, assim, que foi super legal e tal. Então, dele eu sou um pouco mais próxima, falo com ele no WhatsApp, essas coisas. Tem um grupo que eu tô com ele. Mas isso, assim, isso não faz eu indicar o curso dele. O que faz eu indicar o livro dele é porque o livro é bom pra caramba, tá? Então, assim, não me façam ser uma coisa que eu não gosto de ser, que é indelicada, injusta e mal educada, desrespeitosa com os meus colegas. Eu não vou fazer isso, tá? Obrigada. Seguindo no bonde, vamos falar de tributário. Tributário não é segredo para ninguém quem é o melhor professor de tributário, que é o professor Ricardo Alexandre. Já falei 1000 vezes, vou falar 1000 vezes. Ele é o melhor professor de tributário que existe hoje em dia para concursos, especialmente concursos não jurídicos de alto nível, controle fiscal e tal. Controle não costuma cair tributário. Às vezes cai, às vezes não, né? Mas hoje em dia tá meio híbrida a coisa, né? Então, assim, às vezes vai ter um concurso de controle que vai cair tributário, tá? Pode ser que caia. Por exemplo, no TCM aqui de São Paulo vai cair tributário para quem é formado em direito, tá? Então, por exemplo, é um exemplo. Então, o Ricardo Alexandre é muito bom. Se eu não me engano, tem curso dele disponível lá no site dele. O que você pode fazer, se você não quiser comprar o curso dele, que é caro, o que você pode fazer é estudar tributário pelo livro dele. Então, você pode comprar o livro dele, que é um pouco mais barato. Ou então você pode estudar pelo seu material do pacote aí, da assinatura, etc e tal. Tributário não costuma ser uma matéria que as pessoas tenham grandes problemas para aprender. Então, você pode arriscar com o material do PDF, aí da assinatura que você possua. E aí, se você tiver problemas, se depois você quiser se aprofundar, quando sobrar uma grana, etc e tal, você compra um outro material, compra um livro e tal. Não costuma ser uma matéria que as pessoas, nossa, eu não consigo entender tributário. Meu Deus do céu, não consigo. Não costuma acontecer isso, né, gente? Isso acontece com português, com raciocínio lógico, com contabilidade, na maioria dos casos. Tá? Peraí. Então, é o melhor professor. Eu não vou falar de nenhum outro, porque ele é o melhor. E eu não acho que ele tenha concorrentes à altura. Assim, sinceramente.
tá? Então, tem gente que gosta de vários outros, e tudo bem, né? Tem gente que gosta de outros professores. Meu, vai fundo, vai fundo. Eu tô aqui para dizer a minha opinião, né? Essa live aqui não é uma live em que eu tô procurando falar de todos, eu tô procurando falar a minha opinião, então é a minha opinião, tá? Vamos lá, o que mais? Auditoria. Auditoria é uma matéria que, assim, ela parece um. Ela parece um. Sabe um lobo em pele de cordeiro? Aquela matéria, assim, que tem gente, tem prova que com o PDF lá do fulano de tal você gabarita. E tem prova que, assim, por exemplo, agora em Alagoas, que, pelo amor de Deus, né? O que foi aquilo? Fora que era uma das matérias mais pesadas da prova, né? Com a maior pontuação da prova. Então, auditoria é uma matéria que tá bem louca, assim. O que eu recomendo que você faça? Tem um curso muito bom que os alunos costumam gostar muito, que é o curso do professor Fontenelle. É um curso muito bom. Um outro professor que eu conheço pessoalmente, e é um professor muito bom, assim, ele adora esquemas. Ele adora esquemas. Ele adora fazer desenho e tal, que é o professor Tonivan. Eu já conheci, né? Eu o conheci no Recife quando fui gravar as aulas do Ricardo Alexandre lá. Então, muito bom. Ele é muito bom. Hoje em dia, ele tá ganhando cada vez mais espaço. Porque ele é muito bom. Ele é muito esforçado. O PDF dele não tem preguiça. É um monte de esquema, um monte de coisa. Então, ele não tem preguiça, sabe? Então, ele tá ganhando cada vez mais espaço. Ele era professor do TEC, comentava as questões no TEC, aí ele foi contratado pelo Ricardo Alexandre, do Ricardo Alexandre ele foi para o passo estratégico do Estratégia, aí ele começou a assumir os PDFs do curso regular, porque ele é muito bom, porque ele é esforçado, o PDF dele tem um monte de esquema. Então, assim, ele é muito bom, assim, gosto muito dele. Tem gente que às vezes não se adapta com a didática de um, de outro, mas você tem que achar o seu melhor. Eu, se fosse estudar, procuraria esses materiais que eu falei, Fontenelle, professor Tonivan. Auditoria é uma matéria que é interessante estudar por PDF e não por livro. Por quê? Porque tem mudado muito rápido, né? Tem hora que eles baixam um monte de norma nova lá das NBCs e muda muito rápido. Assim, então é uma matéria que às vezes é melhor você pegar um PDF porque está sempre bem atualizado, né? Ao passo que o livro não. Eu também sempre recomendo que você estude as NBCs. Muita gente não faz isso, tá? Eu fiz e eu recomendo que faça. Eu recomendo que você estude auditoria consultando as NBCs mesmo, de forma seca, como se fosse uma legislação, tentando memorizar. Por quê? Porque tem prova besta, burra, que cobra frases das NBCs. Então é interessante você ter a leitura disso de forma seca, para conseguir memorizar, né? Lá no coaching eu tenho separado para os alunos quais são as NBCs que mais caem, quais menos caem. Mas se você não é meu aluno lá no coaching, tudo bem. Você pode dar uma olhada aí nos seus materiais, né? Os professores vão falando, agora a gente vai falar da NBC tal, aí você sabe que essa é importante, tá? Ou então, quando você for ver o comentário de alguma questão, ele vai falar, olha, de acordo com a NBC, tal, 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 tal. Então você sabe que essa tá caindo,